Vou ler até versículo 36, que ele é bem grande. Presta atenção, diz assim, amém? Todos abriram? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos das mortes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplandor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Forte isso, né? Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Tem umas versões que falam, contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Forte isso, hein? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Vamos até aí. Depois a gente continua. Curva a sua cabeça. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que Tu venhas a usar-me, venha falar com o Teu povo. Que seja uma noite para a glória do Teu nome. Espírito Santo, Tu és o principal nesse lugar, fica conosco, dá toda a direção, fala aos corações, abra os ouvidos espirituais, que essa palavra, ó meu Deus, entre nos corações, de uma forma diferente para a necessidade de cada um, venha fortalecer, venha
em nome de Jesus, edificar os meus irmãos, porque, meu Deus, aqueles que estão contigo, não é vão, aqueles que caminham contigo, ó meu Deus, não é somente uma passagem, ou algo que venhamos a usufruir de uma forma temporária. A caminhada contigo é uma caminhada eterna, é uma caminhada de vitória. Seja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. A Amanda estava ontem na viagem, a pastora estava fazendo uma reunião, à noite Deus me deu, eu estava lendo esse salmo, e esse salmo aqui é um salmo escrito por Davi, é um salmo de gratidão, é um cântico espiritual, a qual Davi, ele dá, é um salmo de ação de graças, que ele mostrava o seu amor e a sua confiança em Deus. Com certeza, quando nós olhamos esse salmo, Davi, ele estava falando dos seus inimigos passados. Tudo indica que Davi escreveu esse salmo quando ele já estava com certa idade, ele estava velho, ele estava relembrando das vitórias, como uma forma de gratidão por tudo que Deus fez por ele, principalmente contra Saul, as vitórias, e ele chegou até o final. Davi, aí ele também, ele descreve esse salmo, a conduta de Davi perante, a conduta de Davi diariamente, e a conduta de Deus, vendo as ações de Davi com ele, amém? Então, esse salmo mostra a conduta de Davi, e a conduta de Deus em resposta à conduta de Davi. A gente vê isso, como Deus agiu, como Deus fez, Então esse salmo, ele é bem claro, e a gente pode dividir ele em 4 partes, eu queria falar um pouco de cada parte, a importância disso para a gente, amém ou não amém? Creio que você vai sair daqui um pouco mais edificado, em nome de Jesus. Quarta-feira eu estava aqui, o André deu uma palavra tremenda, fui edificado. Então certas mensagens vão ficando na sua mente, isso é importante. Tem coisas, eu falei isso numa pregação, 80% das coisas que você grava é pelo que você vê, 20% é pelo que você ouve. Então tem coisas que você tem que escutar mais de uma vez para você gravar, amém ou não amém? Então isso facilita. Quer ver uma coisa simples, como nós vemos isso? Certas coisas, exemplo, você não lembra de repente o que você conversou com a tua mãe, as palavras certas, mas você lembra das cenas que você passou com ela hoje ou ontem. Um exemplo, na viagem que você fez, no contato com as pessoas, isso fica fixado mais fácil, Então prestem atenção, escutem de novo em casa para gravar. Vamos analisar como Davi, ele se comportou na trajetória para vencer os seus inimigos. E esse Salmos, ele começa com 2 coisas importantíssimas, são portas abertas para vencer os inimigos, e Deus nos dá isso através da escrita de Davi. A primeira coisa que vemos nesse salmo é a demonstração de amor e confiança de Davi ao Pai. Primeira coisa que ele mostra é o seu amor, versículo 1 e 2. Então, primeira coisa, que o primeiro item, a confiança do refúgio do Senhor em resposta ao seu amor. Então, primeiro item, primeira parte, versículos 1 a 2 diz: eu te chamarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Caramba! Davi, para ele poder falar dos inimigos, Davi, para ele poder agradecer por tudo em sua velhice, aonde ele chegou, primeira coisa que ele quer mostrar a Deus é o seu amor e a sua confiança. Então nós aprendemos aqui, Davi ele demonstra o tamanho do seu amor através do tamanho das qualidades que ele via em Deus. Amém? Deus é rochedo, Deus é força minha, Deus é força da minha salvação, Deus é o meu lugar forte, Deus é minha fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu libertador. Davi, ele mostra o tamanho do amor de Deus, está intrinsecamente ligado com o tamanho
da confiança que ele tinha nas qualidades do Senhor. Então ele descansava. Ele descansava. Então o que eu aprendo aqui, né? Davi, ele mostrava o tamanho do amor dele pelas qualidades que ele via no Senhor. E assim acontece na nossa vida. Muitas vezes nós amamos as pessoas, ficamos perto dela pelas qualidades que ela apresenta. Deus, ele tinha uma confiança. Ele mostra através dessas palavras a solidez. Ele mostra através dessa palavra, dessas qualidades, a segurança que ele tinha em Deus. Por tudo que Deus fez na vida dele. Quem tem essa segurança, dão glória a Deus. Aleluia. O amor está ligado à confiança, como a confiança está ligada no amor. Por isso que a própria palavra fala em 1 de João, 1 carta de João, capítulo 4, versículo 18. O perfeito amor lança fora todo medo. Ora, se lança fora todo medo é porque a confiança se apresentou. Você pode dar glória a Deus por isso? Tirou o medo é porque você tem confiança. Esse é o perfeito amor. Quando nós temos um perfeito amor com Deus, quando nós reconhecemos Ele, a confiança se solidifica, a confiança se estabelece. Nada para um crente cheio do amor e confiança no Senhor. Você vence todas as batalhas. Então, duas armas que nós temos, e que todo crente tem que ter, e que mostra uma diferença perante as outras pessoas. O amor que nós temos ao nosso Senhor e a confiança que depositamos nele. Porque tem muita gente que procura a Deus por necessidade, como eu falei semana passada, por outras coisas, mas não tem um amor a ponto de confiar. É você caminhar sem ainda estar o chão presente. Você nem viu o chão, mas eu estou caminhando porque eu confio nele. É o próximo passo que eu estou dando sem ver ainda, mas se Deus falou, eu acredito. Isso é você demonstrar confiança e amor ao Pai. Amém ou amém? Aleluia. E o que mais Deus quer é andar com a gente. Amado, presta atenção. Deus quer andar com você. E para isso, uma coisa que eu creio isso na tua vida, na vida. Você anda com alguém que você não confia? Você anda com alguém que você tem segurança? Não. Se você não confia na pessoa, você com certeza você não vai andar. Mas o que mais Deus quer é mostrar para você: confie em mim, porque eu estou com você. Caminha comigo, porque eu estou com você. Olha aí eu agindo na tua vida. Amada, a primeira coisa que você tem que se agarrar é no Senhor. Não é no teu pai, não é no pastor, não é na confiança no teu trabalho. A confiança que você tem que ter é na rocha, no rochedo, na força da minha salvação. É Jesus. É o Senhor. É o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É confiar, né? E eu coloquei aqui, a primeira coisa que nós precisamos aprender é amar. E uma forma de você mostrar esse amor a Deus é você confiar. Como é que eu retribuo o tamanho das qualidades do Senhor, o tamanho do amor que eu quero apresentar para Ele? Pelo amor e pela confiança que eu tenho. Então, verdadeiramente, se eu quero mostrar meu amor, o tamanho do meu amor, é o tamanho da minha confiança. Quem se lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Deus quer confiança. E Pedro falava um amor estorge. E Jesus, na tradução, ele falava no amor ágape, um amor muito maior, não um amor somente de amizade, mas é um amor perfeito. Quem está me entendendo aqui? Davi, ele venceu as batalhas porque ele amava e lhe confiava. Apesar de todos os erros que ele cometeu, apesar de todas as falhas que ele pode ter cometido. Amado, você pode estar pequenininho, você pode estar passando por um lugar estreito, você pode estar passando por um vento tremendo, mas desde o momento que você sabe que é filho, Ele é o Pai, você quer mostrar o amor para Ele, e você confia nele de todo o coração. A Bíblia fala, aleluia, o meu Deus de
desbarata todos os exércitos, o meu Deus me faz saltar muralhas. Nada para um servo do Senhor. Ele faz superar, Ele faz você ir. E é necessário que todos nós venhamos, por certos momentos na vida, sermos provados. O texto fala. Amado, você tem que ser provado no seu amor por Deus. Muitos vão ficar no meio do caminho. Pode reparar que quando passam batalhas, situações, algumas pessoas vão se perdendo. Porque muitas vezes Deus está esperando o amor total, o amor de todo o coração, o amor perfeito, esse texto fala. O amor sacrificial mesmo, nosso por amor a Deus. E nós estamos, e muitos mostram o amor estorge, o amor de amigo. Não. Eu me sacrifico, Senhor, eu renuncio. Senhor, eu me entrego. Presta atenção, amar é entregar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. A forma como você mostra o teu amor é entregar. A forma como nós mostramos amar a Deus é sacrificar. A forma como você mostra muitas vezes a Deus, não é somente ver o tamanho das qualidades de Deus quando age na sua vida, mas quando você também renuncia e sacrifica, como Ele fez, porque Ele é pai e você é filho, a essência do pai está dentro da gente, e muitas vezes a gente não mostra isso. O André falou um texto semana passada, e eu queria ler esse texto, só um pedaço. Presta atenção, eu deixei aqui Mateus 20, versículo 19. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Quando você entrega, quando você abre, quando você larga pai e mãe, independente do que pensa. Amado, a gente está vivendo uma época que até quando cai uma chuva, ninguém vem à igreja adorar o Senhor. A gente fala que ama, mas muitas vezes coisas banais, a gente cede o amor perfeito. Eu vou falar uma coisa para você, isso é comigo, isso é com o pastor. Eu estava conversando com a pastora. Amado, a gente fala que ama a Deus, e muitas vezes a gente não tem força de sair de casa, por coisas banais para adorar o Senhor na casa, por aquele que dá tudo para você, te guarda, te mantém, e você troca, às vezes nós trocamos por migalhas. Isso é comigo, é com o pastor, você não precisa fazer isso. Isso aí é comigo, quem me conhece há 27 anos. Eu não abro mão de um culto, exemplo, quarta-feira passada, meu sobrinho fez aniversário. Eu podia estar lá. Eu estava na igreja. Sabe por quê? Eu renuncio, eu sacrifico por amor a Deus. Se eu fizer aniversário na quarta, eu comemoro na terça ou na quinta. Eu não sou de abrir mão. Mas isso é de cada um. Logicamente que tem situações. Tem situações que você não pode. Tem situações que você não vai deixar de vir à igreja por causa da sua mãe, do seu... Depende. Mas, amados, se eu estou em boas condições, se caiu na quarta-feira, alguém me chama para comer um pedaço de bolo, eu não vou. Eu vou naquele que me deu céus e terra, me deu tudo para mim. Eu renuncio, eu sacrifico, eu entrego como libação ao Senhor. Eu estou na casa do Senhor, glorificando e exaltando. Isso é comigo. É uma forma de eu sacrificar. Estava todo mundo no shopping lá comemorando, eu estava aqui adorando o Senhor. Eu nunca comemorei um aniversário em dia de culto. Se caísse no culto, entre o culto e eu comer um pedaço de bolo, eu estou na presença de Deus. Isso é com o pastor, é uma forma de eu mostrar, Senhor, eu renuncio a minha carne, eu renuncio às pessoas, por amor a Ti. Sou eu que faço, não estou mandando ninguém fazer, é uma coisa particular meu e da pastora. Isso é de cada um, eu estou dando exemplo, tá? Isso é um exemplo. Como é que você mostra o seu amor a Deus? Amado, a gente tem que mostrar amor a Deus. A gente tem que mostrar, amor é renunciar, amor é entregar. E muita gente a gente não faz. Amor é entrega. Davi,
ele recusou muita coisa. Se você ler a Bíblia, se você ver o que Davi errou e o que Davi fez depois, por renúncia, você vai ficar, caramba, ele fez besteira, ele fez muita coisa, mas muita coisa também ele, Senhor, eu acredito, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Davi, depois de um certo ponto, tudo o que ele fazia, ele orava a Deus, independente da direção que Deus desse, independente que não era ilógica, não era a lógica do homem, pode ir, pode não ir, Davi, 30 mil homens do outro lado, só tenho 5 mil, posso ir, Senhor, luta ou não luta? Pode ir. Isso é confiança, isso é amor, ele amava, e Deus dava a vitória. Era uma forma, mesmo ele correndo riscos, ele sacrificava, porque Deus assim falou, e ele por si confiou. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amar e confiar me faz estar em paz, prepara minha arma e o gatilho, mas o que aciona é o invocar. Olha só o que o texto fala no versículo 4, subtítulo, a confiança no clamor ao Senhor, versículo 3 ao 19, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz, e aos meus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca fogo que consumia. Amado, quando você vai lendo, é uma coisa profunda que Deus vem falando aqui. Deus fala, primeira coisa que você tem que fazer, mostrar o seu amor. E é um mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar é confiar. Amar é você estar sem ter condição de ir. É você confiar, mesmo não confirmando que ali a pessoa vai estar. É confiar, sem confirmar que ela ali está. Porque eu sei que ela vai estar. Eu não preciso confirmar. Senhor, o Senhor está aí? Não. Eu confio. Mesmo eu não confirmando, eu sei que Ele está ali. Isso é confiança. Eu confio. Agora, para eu mobilizar esse amor e essa confiança que eu tenho em Deus, e eu expressar isso, o invocar, o clamar, o falar em voz alta, chegar um momento, eu chegar para Deus, eu amo a Deus de todo o coração, eu confio nele, amado, é você, quando você clama, você mostra o teu tamanho, você põe cinza, você é fraco, você precisa de mim, meu filho, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes. Quando você clama, você está dizendo assim, Senhor, eu não posso tudo, mas tudo tu podes. Aleluia! É invocar. Quando você invoca, você mostra o tamanho da sua fragilidade. Você mostra que você não pode com tudo que está se levantando. Eu preciso do Senhor. Então é uma forma de você mostrar sua dependência. Quando você clama e você pede socorro, você mostra o teu tamanho, a sua dependência, a sua confiança, o seu amor por Ele. Então amar, confiar e invocar estão intrinsecamente ligados na vida de um cristão verdadeiro. A gente ama, a gente confia e a gente invoca, porque a gente acredita que algo vai acontecer nos céus e na terra. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deus fala isso na sua palavra, isso mostra a sua dependência. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes ocultas que não sabe, Jeremias 33, e Deus fala uma coisa em Isaías 56, versículo 9, quando eu te clamar, então retrocederão os meus inimigos, isso sei eu, porque Deus está comigo. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Quando eu clamar, Deus espera você chamar. Deus espera você abrir a boca. Ele sabe que você precisa, mas você tem que mostrar o tamanho da sua fragilidade e dependência dele. Senhor, estou aqui, não dá para mim,
São armas que o Senhor nos deu. São armas que nos deixam do tamanho perfeito. São armas que não fazem você nem estar muito acima e nem muito abaixo. Deixa você do tamanho certo. Deixa você do tamanho como Ele espera. Você ama, você confia e você invoca Ele, porque as coisas estão maiores. O texto fala bem claro aí, que Davi, quando ele invocou, ele fala bem claro aí, ó. Livrou, versículo 17, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi, quando ele clamou no versículo 4, que é uma continuação, ele está falando tudo de clamor e o que Deus fez. Davi verdadeiramente reconhecia que os inimigos eram mais fortes do que ele. E amado, quando as coisas estão fora, quando você consegue superar alguma coisa, de repente você nem clama. Tem coisas que você sabe que está difícil, você vai arrumar. Mas tem coisa, meu amado, que só a maioria vence. E com Deus é a maioria. Porque quem está com Deus, está fazendo a vontade dEle, o favor dEle. E isso é garantia de vitória. Porque quem está do lado de Deus é a maioria, meu irmão. Vence uma guerra quem está a favor de Deus. Quando Deus está a seu favor, quando você está em favor dEle, das coisas dEle, você venceu a guerra. O inimigo pode até clamar, mas já sabe que perdeu. É isso. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. O livramento vem pelo invocar, meu irmão. A gente tem que invocar. A gente tem que chegar no momento de dificuldade, a gente tem que clamar. A gente tem que chegar e mostrar quem é o nosso Deus. Vão se levantar gigantes, vão se levantar muralhas. Mas a forma como você se entrega a Ele faz toda a diferença. Isso faz a diferença de um cristão com outro cristão. Isso faz a diferença de um homem cristão, de um crente verdadeiramente de amor perfeito com aquele que está lá fora. Porque se você perguntar a toda a humanidade, todo mundo crê em alguma coisa. A diferença está como você se apresenta, como você mostra esse amor. Como é o seu posicionamento. Isso faz toda a diferença. Quem está me entendendo? Amém? Tudo o que te leva ao sofrimento de morte, dificultando o propósito, isso é inimigo nosso. Tudo que te leva e dificulta, tudo que te leva a um sofrimento de morte. Davi, ele falava dos cordéis de morte, e Davi falava das cordas do inferno. Olha aí no texto. Ele falava bem claro aí, ó, cordéis de morte me cercaram, cordas do inferno me cingiram. Caramba! Cordéis e corda é laço, quer dizer armadilha. Então são armadilhas que são preparadas. Por isso que eu estou te falando, tudo que te leva à morte, que te dificulta o propósito, é inimigo. Como tem também tudo aquilo que se levanta como dificuldade para cumprir propósito. Isso aí é vida, isso é avanço, isso é expansão. Amém? Tem coisas que paralisam e tem coisas que Deus permite para você dar o próximo passo, para você avançar. E Davi aqui, ele estava enfrentando morte. Ele estava enfrentando diretamente o inferno, o mal. E ele fala bem claro, cordéis, laços, armadilhas estavam sendo levantados. Bem claro, ele fala isso, que chegou, né, mas o clamor dele, o texto fala que chegou perante o trono do Senhor. Amado, tem momento que a gente tem que clamar mesmo. Tem momento que a gente tem que reconhecer que nós não conseguimos. Tem momento que a gente tem que orar. Tem momentos que você tem que pedir ajuda em oração. Tem momentos que a gente tem que precisar um dos outros. Mas tem momentos que Deus está esperando o seu clamor, a sua boca abrir, o teu coração mostrar o que você sente, em quem você confia. Amém ou não amém? Tem momentos que Ele espera isso da gente. Tem coisas que é particular com você e comigo. Não tem outro para fazer senão você. Tem coisas que a gente pede socorro. Nós oramos como igreja em causas e Deus tem dado vitória. Isso daí tem muito a ver com o que está escrito aí. E eu queria falar sobre isso. A Bíblia fala uma coisa tremenda aí.
nessa parte sobre invocar. O invocar e dar resposta ao que se invocou é do versículo 13 ao 19. A gente vê o que invocou e a ação de Deus. Amado, o texto fala uma coisa tremenda aí. Lá no versículo... Cadê? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Agora pula para o versículo 13, que todos os outros falam parecido. O Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas, espalhou, multiplicou, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Amado, fundamentos aponta para elementos, aponta para a intervenção divina, porque só Deus pode movimentar dessa forma céus, só Deus pode abalar a terra, só Deus pode abrir o mar e mover os fundamentos. Amado, Deus move elementos a teu favor e ao meu favor para te dar vitória. Ele está falando aí de milagre, Ele está falando aí de maravilhas, Ele está falando de intervenção que ninguém pode fazer, só Ele. Aleluia! O nosso Deus pode, só Ele pode movimentar elementos, abalar terras e céus e mostrar a profundeza das águas. Está falando aqui da intervenção do céu a teu favor, coisa que o homem e as pessoas não podem fazer, Ele pode fazer. Aí você vê gente como entrou aqui com câncer, gente com problema, gente, criança com quase morta, e Deus ressuscitando. Só Ele pode mover céus, terra e água a teu favor e a meu favor. Dessa forma, isso foge do controle humano. Deus está mostrando aqui nessa parte a intervenção do céu, intervenção divina, abalar montes, movimentar céus, mostrar as profundezas, abrir águas. Só Deus pode fazer isso. O homem não tem condição. Esse é o teu Deus, é o meu Deus. O que Ele faz por um filho dele? Quando você ama, quando você confia e quando você invoca. Oh, meu irmão, entenda isso. Entenda isso. Deus tem um propósito com cada um, mas Deus tem um secreto diferente com cada um também. Cada um Deus trata de uma forma, cada um Deus age de uma forma, cada um Deus manda fazer uma coisa, cada um é com cada um tem um secreto, um reservado com Deus. Tem coisa que é para mim e não é para você. Você tem que estar atento. Nem tudo é igual para todo mundo. Assim como todo o propósito debaixo do céu, Deus distribuiu para cada um. Deus tem algo com a pastora, Deus tem algo com a Karina, Deus tem algo com a Regina, Deus tem algo com o Átila, Deus tem algo com a Ana. Amado, juntando tudo, essa é a igreja do Senhor, perfeita noiva. Aleluia, é a noiva, sem ruga, sem mácula, sem mancha. É o nariz, é a orelha, é o joelho, é o pé, é o secreto que cada um tem. Agora você tem que descobrir se você é joelho, se você é pé, se você é olho, se você é orelha. Aí é de cada um. A junção forma o corpo de Cristo. Somos nós. E Deus tem algo com cada um. Quem está entendendo o que eu estou falando essa noite? Em nome de Jesus, ama a Deus, invoque a Deus, confie em Deus. Quem está falando aqui é uma pessoa que é imperfeita igual a você. Deus revela as palavras, Deus fala, como eu falei semana passada, como está falando hoje, como o Carlos sobe aqui, às vezes vem mensagens tremendas, como o André, Deus usa naquele momento, mas são pessoas falhas. Então, pastor, por que o senhor clama, por que o senhor ora? Por isso mostra dependência e fragilidade. Eu não posso. A parte que me cabe, se eu não, isso eu creio de cada um, a parte que me cabe, amado, se eu não estiver orando, fica difícil. E você tem que entender isso também na sua vida também. O invocar, e o clamar, e o orar é necessário. Nós não podemos só amar e confiar, porque Deus é uma pessoa, Ele quer te escutar.
apesar de ele já saber o que está aí. Ele já sabe. Então quando você clama, ele responde coisas grandes e ocultas. Quando você fala e pede ajuda, como está aqui, quando eu clamar, retrocederão os inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo, como está o texto de Isaías. O agir dele foi aquilo que eu falei na semana passada, num texto de Isaías também, que Deus já sabia o estado do homem, estava esperando a oração, mas ele já sabia que estava precisando daquela pessoa. Deus espera isso na gente, essa iniciativa, né, de nós buscarmos Ele, em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Esse é o nosso Deus. Davi, aqui ele estava na sua velhice, ele reconheceu na trajetória tudo que Deus fez. Ele fala uma coisa tremenda aqui, ele, nesse versículo do clamor, quando há um mover de Deus, ele fala uma coisa aqui tremenda: e montou Deus num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Sabe o que é querubim? Querubim, quando você vai na Bíblia, querubim é um tipo de anjo de primeira classe, é um guardião. Querubim, você vai ver isso, né? Eu coloquei aqui, os querubins foram designados para guardarem o acesso da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24, eram guardiões. Os querubins também estavam no lugar santíssimo, Êxodo 26, 31, guardando. Havia figuras de querubins esculpidas em ouro na arca da aliança, Êxodo 25, versículo 18 em diante. Querubim são guardiões. Em cima do propiciatório da arca tinha os querubins guardando o que tinha ali dentro, aponta para guardar, para cuidar. Davi estava falando diretamente para Deus: Senhor, o Senhor abala os fundamentos, o Senhor faz coisas grandes ao meu favor, o Senhor me guarda, o Senhor me protege como nenhum outro. Os querubins aponta para guardar, aponta para proteger. O Senhor te protege assim como protege a Davi. O Senhor guarda você, o Senhor cuida de você, o Senhor se movimenta. A Bíblia fala que quando um filho dele, está aí no texto, a ira dele, a fumaça sai das suas narinas, amado, Deus move céus e terra por você e por mim. Mas para isso Davi recebeu essa revelação. Ele fala isso porque eu amo, porque eu confio de todo o coração. Eu quero que você saia daqui agora confiando e amando no Senhor. Não sei o que você está passando, não sei a dificuldade, não sei o vento, não sei o lugar estreito, eu não sei a pressão, mas eu sei sim que Deus te ama, Ele quer ficar perto de você, Ele quer dar os seus sinais. E quando a Bíblia fala isso através de Davi, ele fala o seguinte, versículo 17: livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais fortes, poderosos do que eu, surpreenderam-me no dia da calamidade, mas o Senhor foi meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Olha que coisa, olha que coisa. Davi reconheceu que ele não podia tudo, porque ele dependia do Senhor. A Bíblia fala que os inimigos surpreenderam. Amado, isso é na tua e na minha vida. Há momentos que nós não temos, sabe, nós somos surpreendidos. Há momento que tudo vai vir e a gente está agradecendo a Deus por um momento legal, por um momento feliz. Daqui a pouco vem uma surpresa, vem uma perda, vem um desemprego, vem uma doença que o médico falou não tem jeito, vem uma situação difícil, vem um abalo dentro da família. Te pegou a surpresa, te pegou um momento difícil, pegou no teu pé direito. É verdade, acontece. Vezes, quando pega de surpresa, aquilo que é pequeno fica desse tamanho, multiplica a força, por causa da surpresa, porque você não esperava. Então, o que é uma coisa normal para um, esperando, quando vem de surpresa, amado, fica desse tamanho. Amado, eu quero falar para você, muitas vezes isso acontece na tua e na minha vida. Quantas vezes eu sou surpreendido, quantas vezes o Wander é surpreendido, o Ati. Nós não esperamos, nós não temos o controle de todas as coisas, mas nosso Deus tem o controle de tudo. Amém, glória a Deus. Amado,
podemos prever o dia de amanhã. Eu não posso verdadeiramente cuidar de tudo. Eu não sei de nada do que vai fazer, mas eu sei sim que Deus está em tudo. Deus está em tudo e Ele vai entrar com providência. Aleluia! Eu não posso saber de muita coisa e de nada, mas Deus está em tudo. Deus está em tudo. São nesses momentos que a gente reconhece a grandeza do Senhor. São nos momentos muitas vezes de surpresa. É você ver Deus agindo. É uma notícia ruim. É uma notícia, caramba. Quantos já vieram para mim? Pastor, e agora? Você está aí. Deus te deu vitória. Muitas vezes as surpresas e laços aparecem, mas o Senhor tem o controle de tudo. Eu quero que você saia daqui com amor e confiança nele. Eu quero, essa noite, que o teu amor, que você analise a sua vida e a confiança que você tem que sair daqui. Como Davi mostrou na sua velhice. Amém ou não amém? Glória a Deus. E a Bíblia fala aqui uma coisa: trouxeram-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Amado, todo lugar estreito de perigo, que as surpresas, as situações, Deus faz você dar um próximo passo e ir para um lugar amplo, para um lugar espaçoso. Ele faz você vencer, Ele faz você contar a vitória. Muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam, para que venha algo grande para a tua vida e para a minha. E o texto fala bem claro, que Davi fala, porque tinha prazer em mim. Pergunto eu a você, e eu pergunto para mim, Deus tem prazer em você? Davi era uma pessoa falha, mas ele reconhecia que Deus tinha prazer nele. Como estão os nossos passos? Deus pode dizer que verdadeiramente Ele olha para você e tem prazer nas suas atitudes, na forma como você anda, na forma como você se expressa. Não somos perfeitos, mas a gente está procurando melhorar. Mas Deus pode chegar e falar, como Davi falou, porque tinha prazer em mim. Ah, amado, a gente tem certas horas que a gente tem que parar e vermos e analisarmos. Nem tudo está no controle teu e da minha vida, eu sei, porque o texto fala das surpresas. Mas uma coisa que nós temos como garantir, nosso amor, a confiança, e entender se verdadeiramente os nossos atos, a forma como nós andamos, a nossa conduta, Deus demonstra prazer nisso. Porque o texto fala que Deus corresponde a cada um segundo a sua semeadura. Olha o texto aí. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos, versículo 22, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Olha só, Davi está dizendo como ele se comportou. Fui sincero, não pequei, não rejeitei nenhum dos seus estatutos. E ele falou, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão perante seus olhos. Com um benigno te mostrarás benigno, com um homem sincero te mostrarás sincero, com um puro te mostrarás puro, com um perverso mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e baterás os olhos do aflito. Deus está falando, da mesma forma como é a sua semeadura, a sua colheita vai ser. Com um perverso ele é perverso, com um puro ele é puro. Amado, presta atenção, semeadura, cada um faz a sua da forma como quer e bem entende. Davi fala que ele seguiu os estatutos e saiu da iniquidade, mas a colheita é certa. A colheita é certa. A resposta de Deus para a tua vitória e para a minha vitória está ligada intrinsecamente à conduta e à santidade. O texto mostra isso. Bem claro isso. Davi, ele obedeceu, ele se separou do pecado e ele guardou os estatutos. Aí ele fala que Deus retribuiu conforme. Deus é um Deus que retribui a altura. Então não adianta você chegar de qualquer jeito e pedir, Deus faz. Ele vai olhar você.
ele vai saber se verdadeiramente, como Davi fala, Deus tinha prazer em mim, para Ele me dar todas essas vitórias, para Ele me fazer vencer os amalequitas, para Ele me fazer vencer Saul, porque Deus tinha prazer, mas Ele fala, eu obedeci, eu me separei da iniquidade e guardei seus estatutos. Fui sincero com Ele. Davi tinha uma coisa muito interessante, sinceridade. Isso é uma qualidade que está cada vez mais ficando difícil, né? Ele era sincero, quando ele estava errado, ele estava errado. Quando ele estava certo, ele estava certo. Então, não era algo que ele sabia que Deus estava vendo. Quando ele errava, ele ia para os pés do Senhor. Ele reconhecia a iniquidade dele. Amado, isso é muito importante perante a Deus. Sinceridade. Seja sincero. Clama a Deus nos teus momentos, mas reconheça as suas fragilidades. Esteja, para que Ele venha ter prazer. Para que nós não sejamos aqueles crentes que se agradam a si mesmo e acham que, agora eu sou de Jesus, eu posso fazer que Deus perdoa. Não, irmão. Errar, todo mundo erra, mas é um deslocamento errado, um desvio de percurso que aconteceu, um momento difícil que você se arrependeu, se acertou e você foi sincero, Senhor, eu errei, pequei contra ti. Davi fala isso em alguns salmos, pequei contra ti somente. Ele reconhecia. O que faz Davi ser diferente dos outros, ele tem um segundo coração de Deus. Uma das qualidades era a sinceridade do reconhecimento. Amém ou não amém? Isso você vê nos salmos diretamente. Davi, ele reconhecia. Ele tinha zelo pela casa do Senhor, mas ele tinha uma sinceridade com Deus anormal. Não tinha como se esconder. Quem está me entendendo? Estamos analisando esse Salmos 18. Tudo isso começou com amor, com confiança e com invocação. Olha só quantas coisas aconteceram. Você está me entendendo? Eu vou terminar por causa do horário. E por último, o quarto ponto. Falei o primeiro ponto, a confiança do refúgio do Senhor, em resposta ao amor, versículo 1 a 2. A confiança do clamor ao Senhor, versículo 3 ao 19. Terceiro, a retribuição devido à confiança, 20 ao 27. Deus colocou um lugar espaçoso, Deus respondeu, Deus moveu elementos, Deus fez. E agora, por último, que a gente vê nitidamente, a força e direção como resposta a confiar em Deus. Versículo 20 até o final de Salmos. Olha só o que fala. Deus está dando agora direção. Davi primeiro ele se mostrou, Davi clamou, Deus deu resposta segundo a sua conduta, e agora Deus está dando força e direção. Diz assim, porque, versículo 28, eu vou ler até o 30, por causa do horário. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. Outras versões falam, com Deus desbarato exército, com Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Rapaz, a Bíblia fala aí bem clara que Deus, Ele acende uma candeia no meio de trevas. Deus, Ele clareia caminhos. O teu Deus, amado, além de te dar resposta, além de mover céus e terra para você, segundo a tua caminhada e conduta, Ele clareia lugares escuros. Ele mostra o próximo passo para você e para mim. É isso que o texto fala, Ele iluminará os caminhos escuros. Ele iluminará os caminhos densos em trevas. Ele mostra a direção. Quando nós temos essa confiança, esse amor, quando nós nos separamos, no momento certo, vai mostrar um caminho, uma direção para você e para mim. É isso que o texto está falando. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Deus não só clareia e mostra a solução, mas com Ele os inimigos, os obstáculos, pessoas, situações são superadas. Ou seja,
Nada pode impedir um filho de Deus na presença. Nada pode. Quando Ele mostra a direção, quando Ele dá a direção, o meu Deus desbarata exércitos, o meu Deus faz soltar muralhas. Ou seja, coisas físicas e espirituais, coisas poupáveis ou impalpáveis. Então, amado, Deus faz com pessoas, Deus faz com obstáculos. Nada para quando Deus dá a direção dEle. E Deus é um Deus de uma palavra só. O que Ele mostra pode nem ter lógica para você e para mim, mas é o lugar perfeito e seguro. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou parar aqui. Glória a Deus. A Bíblia fala em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Deus fortalece. Vem cá, pastora. Vem cá, ministério de música. Confie em Deus. Acredita nele. E colha daquilo que você está buscando nele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento, eu vou terminar. Glória a Deus. Se você não entendeu, escuta dentro de casa. Se você, presta atenção no que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus.